Seja bem-vindo ao Viva Saúde. Hoje vamos falar sobre violência doméstica. Este fenómeno funciona como um sistema circular que, por regra, apresenta 3 fases. As tensões cotidianas acumuladas pelo agressor, que não consegue resolvê-las, criam um ambiente de perigo iminente para a vítima, que é muitas vezes culpabilizada. Segue-se então a fase de ataque violento, no qual o agressor maltrata física e psicologicamente a vítima, e, por último, a fase de apaziguamento, no qual o agressor manifesta arrependimento e promete não voltar a ser violento. Este ciclo perpetua-se no tempo e pode levar a homicídio, pelo que é tão importante o alerta. Para nos falar sobre este tema, temos em estúdio Dória Santos, psicóloga. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Estamos a falar aqui de um tema que tem sido debatido nos últimos tempos, dada a prevalência atual da violência doméstica no nosso país, em Portugal e em África também. Portanto, em que se traduz a violência doméstica? Nós sabemos, como falou, traduz numa falta de respeito pelos limites da vida do outro, não é? Porque quando existe uma invasão daquilo que é o direito do outro estar, ser, pensar, e daí temos a violência psicológica, a violência física, em que se invade já a barreira do corpo, não é? Na violência física, e que sabemos que é um fenómeno que não é só psicológico, é também social, não é? Como tem dito, como disse, está em voga a sua discussão, mas sabemos que não é um fenómeno recente. Exatamente. Portanto, é um tema antigo, é um tema que, ao longo dos séculos e da própria evolução da humanidade, também pelo papel que a mulher foi desempenhando ao longo deste processo, nós, neste momento, vemos uma sociedade em que a mulher realmente tem um papel diferente daquilo que ela representava uns anos atrás. Portanto, isto teve acredita que isto também poderá ter influenciado esta onda de violência que se verifica atualmente? Influenciou esta onda de divulgação relativamente à violência e aos abusos e aos maus-tratos, sobretudo em relação à mulher, mas também a violência doméstica não é só em relação à mulher. Exatamente. Mas sabemos que tem maior prevalência sobre a mulher. A mudança da mentalidade na sociedade tem grande influência nessa divulgação, mas ainda é preciso mais, não é? Queremos mais. Queremos compreender o fenómeno, mas queremos também alertar, sobretudo a vítima, para que não é algo normal, não é? Havia até um ditado, não é, que exemplificava, não é? Que é: entre marido e mulher não se mete a colher. Exatamente. Este ditado está agora a ser muitas vezes repetido, até pelos nossos políticos, como um ditado que tem que mudar. Exatamente. Portanto, as crenças que já estavam muitas vezes enraizadas no seio da família, no seio social, portanto, que mesmo que exista violência, até determinado contexto, ninguém pode interferir. Portanto, neste momento já não é verdade. E falou muito bem há pouco sobre a questão de a violência não ser só exclusiva do homem para a mulher. Portanto, quando falamos de violência doméstica, também estamos a falar da violência contra o homem, estamos a falar da violência no seio da família, de pais para filhos, portanto, não é só restrita a violência contra a mulher. Não é, mas sabemos que a maior prevalência é relativamente à mulher, não é? Sabemos que no número de mortes que houve, por exemplo, em 2019, que a maioria são mulheres. Exatamente. E é esta violência que nós temos que mudar, e a primeira forma de mudar a violência é quebrar o silêncio. Exatamente. Portanto, e o que é que está na base desta violência? Quando falamos, neste momento, a comunicação tem veiculado muita informação relativamente a este tema, mas falta sempre o porquê, não é? Nós sabemos que é algo que é antigo, que já existe, e no seio das famílias também, mas porquê? O que é que está errado? Bom, nós sabemos que não são só questões do agressor e da vítima, não são só questões psicológicas, e por isso estávamos a falar das questões sociais, de mentalidade e de evolução social relativamente a este fenómeno. Porque existe um padrão, não é? E o padrão é aprendido com a família de origem.
e nós tendemos a repercutir e a repetir. Perpetuar o padrão daquilo que nós... aprendemos. Exatamente. E, portanto, estamos a falar também de aprendizagem, de modelos, de interiorização de um comportamento. E isto pode ser mudado, não só com uma intervenção psicológica específica, mas com a prevenção e com a divulgação, com a informação, que é o que nós estamos aqui a fazer. Pode-se aprender que não é um comportamento tolerável. Exatamente. E se soubermos que não é um comportamento tolerável, começa logo desde o início a não ser permitido ou a conhecermos os sinais. E, portanto, estamos no programa Viva Saúde e assim como nós temos que saber em relação aos sintomas de uma doença que se poderá estar a desenvolver, de um AVC, todas as doenças que têm vindo a ser divulgadas, para que as pessoas tenham maior literacia, não é, relativamente a elas, temos que também saber quais são os tipos de comportamentos que não são, que nunca foram admissíveis, mas que hoje nós estamos a tentar ter uma postura diferente relativamente a eles, nomeadamente estou a pensar quando a violência começa no namoro, ou quando a violência existe e é conhecida e existe o tabu de a não enfrentar, divulgar, confrontar ou de não nos opormos a ela. Exatamente, e tocou aqui numa questão muito importante, que é esta questão da violência no namoro, que começa muitas vezes cada vez mais cedo e é difícil para, por exemplo, aqui no caso de uma adolescente, de uma mulher, identificar aquele comportamento daquele companheiro como um comportamento tóxico, um comportamento violento, sim, principalmente quando tem que ver com a violência psicológica. Portanto, sim, qual é o limiar para que a jovem perceba e questione este comportamento não é saudável, e porque muitas vezes aquilo que acontece é eu começo a sentir-me angustiada e começo a sentir culpa, porque eu acho que ele teve determinado comportamento porque eu também tive outro comportamento. Portanto, quando é um limiar para que as pessoas percebam que a partir daqui já estou dentro deste contexto de violência física ou psicológica e que têm de pedir ajuda? O limiar, nós podemos dar assim sinais, podemos tentar ser mais objetivos nesses sinais, mas o limiar parte do princípio de que a pessoa não se sente que tem liberdade nessa relação. Exatamente. Mas o limiar também tem que ser posto em cima da mesa e discutido, porque quando um jovem acha que tem o direito de dizer como é que a namorada se veste, ou onde é que pode sair, ou o que é que pode fazer, ou se pode estar com este ou com aquele grupo de amigos, há pessoas que podem não perceber que isso é uma limitação da sua liberdade, da sua forma de estar. Exatamente. Portanto, o limiar é um limiar que tem que ser discutido, bem discutido. Claro que, quando passa para a violência física, é uma violência mais óbvia. Mesmo assim, essa violência física tem que ser divulgada, no sentido, por se essa pessoa, estou-me a lembrar de uma mentalidade de há muitos anos, por exemplo, em Portugal, em que era mais comumente aceite que o homem batesse na mulher, exatamente, não é a única forma de violência, mas era muito mais aceite. Então, o limiar aí, alguém teve que dizer, não, isto não é normal, não pode comportar, não pode continuar a acontecer. Não é? E sim, tem razão que a mudança da mentalidade e a evolução do pensamento sobre a mulher e da posição da mulher na sociedade tem grande diferença, porque a mulher conquistou e a pulso o direito de não ser submissa sempre, ou para sempre. Exatamente. E isso é muito importante, portanto, mas tem que ser discutido, não é? Não é assim uma regra, uma checklist que nós possamos colocar porque depende muito das crenças, lá está tudo relacionado com as crenças que já existem. Sim. E que muitas vezes é difícil e temos questões económicas muitas vezes envolvidas, porque muitas vezes são mulheres que vivem muito dependentes daquele marido, portanto, e torna todo o contexto familiar, os avós, aquilo que aprenderam, dita que mesmo que o homem tenha um comportamento menos adequado, a mulher não pode falar muito e não pode falar muito alto. Portanto,
todas estas crenças têm de ser desmaterializadas e temos que começar a olhar para isto como um crime para que realmente para que comecemos a ter resultados diferentes. Sim, eu concordo e a questão da família e do padrão e das crenças serem perpetuadas e serem antigas é muito importante, não é? E a questão económica que estava a referir. Porque, de facto, se houver iguais oportunidades de direitos em termos económicos, em termos de saúde, em termos até de defesa dos próprios direitos, é uma sociedade mais evoluída que pode apoiar as pessoas em geral e a sociedade a evoluir no sentido da maior proteção e da menor existência de vítimas de violência doméstica. Sem dúvida. E na nossa rubrica Médicos Sem Fronteiras vamos falar sobre as chuvas intensas e também das prolongadas e insuficientes medidas preventivas que resultaram num forte surto de malária no estado de Darfur, no norte do Sudão. Os Médicos Sem Fronteiras estão no terreno, tendo diagnosticado e tratado milhares de pessoas desde fim de setembro passado nos principais hospitais da cidade de El Fasher e também através de uma rede de clínicas móveis nas áreas periféricas. Ouça já a seguir as informações dadas por esta organização. A região de Darfur, no Sudão, foi gravemente assolada por uma epidemia, um surto de malária este ano. Normalmente, estamos na época das chuvas, registra-se um pico sazonal no número de casos de malária. No entanto, em comparação com 2018, o número de casos registrados em 2019 quase que duplica. Como razões para este aumento exponencial do número de casos, tem a ver com razões como a negligenciar de atos preventivos, como podem ser a distribuição de mosquiteiras, pulverização também de certas águas estagnadas e paradas, mas também um alargamento da época da chuva que não era normal nesta região. Lembramos que a malária é uma doença transmitida por um vetor, pelo mosquito, que quando não tratada atempadamente, pois tem consequências graves, muitas vezes mortais, sendo uma das principais razões para a mortalidade infantil e de mulheres grávidas. Tem como sintomas febres, vômitos, dores musculares, o que faz com que seja uma corrida contra o tempo dar resposta nestas epidemias. Em 2019, a Médicos Sem Fronteiras já, em colaboração com o Ministério da Saúde, já procedeu à sua resposta de emergência, já procederam a testes de mais de 13 mil pessoas, sendo 2.500 admitidas com malárias graves, e 50% destas pessoas eram crianças. Derivado ao aumento de casos de malária, fez com que as estruturas hospitalares existentes tivessem o dobro de pacientes em comparação com a capacidade de camas, o que fez-nos com que tínhamos que ampliar a resposta de emergências com equipas móveis e com unidades móveis de tratamento de casos de malária. Então vamos continuar na nossa conversa. Estávamos a falar aqui da importância que reveste agora todas as pessoas lá em casa perceberem da importância que é falarmos sobre a violência doméstica, delimitarmos aqui. Nós sabemos que é difícil este limiar de não violência para violência, mas muitas vezes, a partir do momento em que a pessoa sente que não está bem, que está angustiada, que sente que está presa, portanto, deve começar a questionar. E deve considerar também que este é um crime. Sim, é muito importante. A questão legal é extremamente importante para dissuadir, com certeza, os agressores e para também as vítimas terem uma percepção de que não estão sozinhos. Não é? Que, para além da rede social que têm, dos amigos, da família, existe também uma sociedade que os pode proteger. Ao bocado falava da questão do sentir-se presa, não é? E de sinais. Eu quero que a questão do controlo, não é? Quando começa a haver um controlo do que é que a pessoa é, do que é que a pessoa faz, exatamente, aí começa uma limitação da liberdade e que pode evoluir para níveis de agressão cada vez maiores. E como é que é um agressor típico? Portanto, as mulheres lá em casa devem estar agora a questionar
será que alguma vez passei por um processo de violência doméstica e não tenho bem a noção de qual é o perfil do agressor? Como é que ele é? Esta questão que falou da manipulação, não é? Do arrependimento, quase que para depois poder perpetuar também essa agressão. Uma pessoa, claro que tem grandes problemas de autocontrole, mas que quer manter-se naquela relação e que quer dominar e controlar todos os aspectos, não só da vida em comum, mas todos os aspectos que têm a ver com aquela pessoa. Controlar também o contacto que a pessoa tem com outras pessoas por uma questão de manipulação da informação. São, por norma, peço desculpa ter agora interrompido, são, por norma, pessoas mais inseguras, são os homens, neste caso, que agridem as mulheres. Têm um perfil de um agressor manipulador, talvez algo egoísta e que só olha para si como, ok, és a minha propriedade, tens de fazer aquilo que eu quero, porque realmente eu é que tenho este poder dominante em relação a ti. Sim. É isto que acontece. Sim, e mesmo quando existe violência física, existe também muita violência psicológica, que não é tão valorizada, mas que é também muito importante para que o agressor continue e consiga perpetuar a sua violência. Porque só convencendo a vítima de que vai melhorar, de que não volta a acontecer, convencendo a vítima de que aquele controlo não é controlo só por si, mas é amor. Não é? E é esse tipo de manipulação, é uma informação que não está correta. Não é? Esse tipo de manipulação que leva a vítima a continuar dentro desse sistema e a não procurar ajuda. Acredita que é amor, acredita que é carinho, acredita que as coisas vão mudar, ou mesmo quando se dá conta de que realmente já estão a ser ultrapassados os limites, porque obviamente fica magoada, vai para o hospital, desculpa sempre o agressor. Não é? Porque existe também muita violência psicológica, não só de intimidação, mas também da pessoa ficar dependente psicologicamente desse agressor. E é isso que faz com que a pessoa que é vítima não tenha muitas vezes a coragem de se libertar dessa situação. Isso e a mentalidade que já falámos, da vítima sentir que não há alternativas perante a situação que vive, o que vai viver e o inesperado pode ser pior na percepção desta vítima. E é isso que o agressor faz também. Exatamente. Constrói ao longo do tempo a visão de que ela está dependente e está melhor com este agressor. Exatamente. E que tipo de traumas é possível encontrar? Agora, falando mais numa parte médica, eu, enquanto médica, muitas vezes me deparo com vítimas de mulheres vítimas de violência doméstica, e aquilo que, além da questão emocional, que é muito clara para nós, enquanto profissionais de saúde, observarmos, as doentes somatizam também. Portanto, estas mulheres que estão, muitas vezes, que não aparentam ter nenhuma doença física, são mulheres que têm dores físicas, dores no corpo. Não conseguem levantar porque sentem uma fadiga extrema. Portanto, e ao longo dos anos, estes sintomas físicos que traduzem muitas vezes esta violência emocional passam para o outro lado. E as mulheres, as senhoras, vêm muitas vezes ter connosco porque se sentem cansadas, porque têm dores no corpo, porque sentem um aperto no peito e estão muitas vezes preocupadas com o facto de terem uma doença cardíaca, uma doença intestinal, quando na verdade estamos a falar de somatização, estamos a falar de uma tradução em termos físicos de uma doença que vem sendo construída a nível psicológico, quando não há, obviamente, uma violência física clara, não é? Quando não houve uma agressão a nível corporal. Portanto, é importante nós termos esta noção, e as senhoras e as pessoas que nos vêm lá em casa, este ano tivemos em Portugal cerca de 20 mulheres que foram mortas, portanto, é uma situação que nos preocupa muito, que a mim me angustia, mulheres jovens, portanto, que perderam completamente a sua identidade, porque realmente vivenciaram tudo que estamos aqui a debater, e, portanto, isto tem consequências para todos nós, não só para aquela família e para aquela mulher que neste momento já não perdeu-se, não é? Deixou de existir, mas para nós, enquanto sociedade também é uma situação que nos adoece a todos, certo?
Certo, e tem que se divulgar mais, temos que nos indignar mais, porque 25 mortes num ano é muita família, é muita vida perdida. Exatamente. Quando nós podemos esclarecer, podemos denunciar, podemos também ser mais aguerridos na defesa das mulheres e das situações que podem não chegar a este termo, podemos também olhar para os agressores de uma forma, eu diria que a nossa lei tem que encaixar melhor toda esta questão. Exatamente. Porque a tal barreira para que se possa entrar, entre aspas, na intimidade de uma família ainda é um problema e nós não podemos ficar calados. A informação também é muito importante e a educação. A educação já não está circunscrita só à família e temos a escola, temos os meios de comunicação e temos os mídias e tantas outras coisas que temos mesmo que utilizar porque não é admissível. No século XXI, que ainda estejamos a viver esta realidade, devíamos já estar a falar disto como algo que fazia parte da história. Exatamente. E é como se fosse um epicentro que tem é um terremoto, não é? Que tem grandes repercussões realmente na nossa sociedade e que nós vamos ter que rasgar esta mentalidade, esta forma de encarar a violência doméstica. Às vezes ainda temos nós próprios um certo receio em aproximar-nos dessa questão. É um tema que não gostamos de falar. Exatamente. É? E temos que dizer não é? Estes movimentos todos de afirmação da mulher também são muito importantes, o movimento Me Too e todos os movimentos que está a haver de revelar que a mulher tem algo a dizer e que é diferente do que tem vindo a ser dito sobre a mulher. Nós temos que saber encontrar uma forma diferente de olhar para o papel da mulher na sociedade. Parte por muitas coisas, não tem a ver só com a violência, porque, como estava a dizer, numa sociedade em que a mulher não tem autonomia financeira, económica, não tem autonomia para se mover de um lado para o outro, ou que a mulher é vista até como objeto sexual, e isso nós ainda não ultrapassamos. Não. E só no dia em que nós pusermos tudo em cima da mesa, e não há dúvida que cabe às mulheres um papel muito importante nesta questão, porque se a mulher não sofreu, viu de sofrer, portanto é uma questão também de condição feminina, existe uma necessidade grande de dizer também na primeira pessoa que não queremos isto para nós. Exatamente. E de modelarmos isso também para outras mulheres. Eu não admito que isto aconteça e, às vezes não é preciso chegar a esse ponto para falar. Há muitas outras coisas que se passam à volta da situação da mulher que têm que mudar. Exatamente. Sem dúvida. E na nossa página do Facebook do Viva Saúde, elegemos para hoje a questão de Cleomatiza, que nos pergunta: sou vítima de violência desde a adolescência e tenho traumas profundos. Recorrer à psicoterapia pode ajudar? A psicoterapia pode ser aqui uma ajuda para esta nossa telespectadora? Bom, na verdade eu sou psicóloga e, portanto, sei e é a minha causa de que a psicologia, a psicoterapia ajuda em muito. E é muito importante porque são traumas que até que esta mulher pode levar para a sua família. E nós não queremos que isto se repita pelas gerações. Não é? Porque ela vai ser modelo, se tiver uma filha, vai ser modelo dessa filha para a forma como essa filha se vai posicionar na sociedade e na sua família. E se tiver um filho, o filho também vai aprender como é que uma mulher se comporta, é com ela. E por isso é muito importante que os problemas sejam sarados, entre aspas, aqui um entre aspas, não só no tecido social, como também na forma como as pessoas se sentem, nos traumas
de cada um. Exatamente. Desconstruir todo este acontecimento, toda esta situação. Eu acho que o cerne disto tudo que estamos a viver neste momento em Portugal passa um bocadinho por isto. E não é só em relação à mulher na sua vida pessoal, é no trabalho. Portanto, a violência contra a mulher no local de trabalho também é um problema dramático. Qual é a sua visão em relação a isso? Eu acho que nós tivemos uma evolução muito grande, não é? Nos últimos anos, com todas as mudanças sociais que têm havido. E a mudança económica, que faz uma diferença enorme. Porque a mulher, a partir do momento em que tem autonomia económica, pode dizer que não àquela relação, e isso também é determinante. Mas mesmo assim, temos que mudar a forma como permitimos ou não, se calhar estamos a falar mesmo do assédio sexual, não é? E temos que mudar a forma como não falamos ou como falamos, não é? Temos que falar abertamente sobre essa questão, colocar em cima da mesa, mas não só, não é? Ao falarmos de cotas, também estamos a falar disto, ao falarmos do papel da mulher em todos os ramos da sociedade, também estamos a falar desta questão. Porque se não houver um domínio muito óbvio e se não houver obstáculos à progressão da mulher nas carreiras, as coisas vão ser mais simples. E nós sabemos que existem obstáculos, não é? Está estudado a questão do teto social, não é? Exatamente. As meninas neste momento, as mulheres neste momento estão a atingir graus de estudo mais elevados que os homens. Há muito mais doutoradas em Portugal do que doutorados. E eu não tenho os números, mas é oficial. Exatamente. Mas isso não se reflete depois na nossa sociedade, nos cargos de gestão, nos cargos quer na política, como nas empresas, como em todo lado na gestão do nosso país. Em África, então, muito mais. Por toda a Europa estamos a ver, e por todo o mundo ocidental, estamos a ver o que é que resulta, não é? Sabemos que a questão das cotas está a ajudar alguns países a ficar mais equitativos relativamente a essa questão, mas temos ainda muita coisa a fazer no que diz respeito à maternidade e à conciliação vida-trabalho. Há ainda muito a fazer, depois, porque as mulheres têm já um pensamento muito mais liberal em relação à sua vida profissional, mas quando vamos para a prática e para a vida ativa, sentem-se grandes obstáculos para realizar, por exemplo, a conjugação entre esta vida profissional e pessoal. Exatamente. E transportando isto para aquilo que é o dia-a-dia, estamos a falar daquela mulher que desempenha um papel importante a nível profissional, mas que chega a casa, tem de arranjar a casa, tem de cuidar dos filhos, tem de fazer o jantar, portanto, tem toda uma responsabilidade que ainda lhe é atribuída. Portanto, é a obrigação da mulher ainda, na crença de muitas sociedades, que ela tem de manter, embora desempenhe algumas funções fora de casa, Sim. mas o papel da mulher é cuidar dos filhos, Sim. é cuidar do marido. Portanto, e quem é esta mulher que não está a fazer isto? Portanto, onde é que ela quer chegar? Portanto, eu acho que transportar isto também para a educação dos homens é muito importante, Sim, para que os homens percebam quais são os direitos da mulher. Portanto, os homens crescem vendo os pais tendo um papel muito paternalista, sou eu que mando, sou eu que defino as regras cá em casa, portanto, acabam por perpetuar também este comportamento quando tiverem a própria família, certo? Sim. Portanto, é fundamental que os homens também sejam educados e que todo este conceito de violência que não cause estranheza para os homens, porque muitas vezes aquilo que nós ouvimos é mas ela também mereceu, não é? Sim. A própria sociedade. Exatamente. Tem tendência Portanto, a culpabilizar. A culpabilizar a mulher por uma consciência coletiva de que a mulher tem de ter determinados papéis que neste momento já está ultrapassado. Sim. Os papéis e as funções têm que ser desempenhadas, não é? Nós temos que continuar a criar os nossos filhos e nós gostaríamos que eles fossem criados com muito amor, mas de facto na sociedade já desenvolveu mecanismos para que a família possa dividir estas tarefas de uma forma mais justa, mais equitativa, mais equilibrada.
em que os próprios homens também possam desempenhar um papel diferente na família e junto dos filhos, e em que as mulheres não possam ter que escolher. As questões sociais, não é? Os direitos que a mulher tem em termos de proteção em relação à maternidade, por exemplo. Sim, com certeza. Eu creio que é uma questão de direitos humanos, não é? Para já, quando falamos de violência especificamente, uma questão de direitos humanos. E agora estava-me a lembrar que existe esta frase a nível das políticas, em que é o único caso em que uma minoria tem mais poder sobre uma maioria, que é no caso dos homens e das mulheres. E nós mulheres temos que dizer que não estamos satisfeitas com isso, não é? Que não pode ser, porque tem de haver um diálogo entre o homem e a mulher que tem que ser mais justo, um diálogo que nos permita desempenharmos as funções dos filhos em comuns e da gestão da casa, que também é comum, de uma forma mais equilibrada. Portanto, podemos ter vários tipos de atuações, não é? Mais a nível macro da sociedade, dos vários setores da sociedade, das políticas e do pensamento também, e a um nível mais específico relativamente às famílias que poderão estar mais em risco, porque têm menos literacia, não é? Em saúde nesta gestão familiar. Mas, de facto, temos que mudar esta mentalidade, eu diria para sempre, porque Exatamente. já chega, não é? Muito violência. Muito obrigada pela participação. Obrigada eu. Recentes estimativas publicadas pela Organização Mundial de Saúde indicam que aproximadamente 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofreram algum tipo de violência durante a vida. Se achou os nossos conselhos úteis, partilhe-os através de rtp.pt/play, acessível todos os dias, a qualquer hora. Espero por si no próximo programa. Até lá, já sabe, viva bem, viva saúde!